Atualmente, as forças armadas da Finlândia sentem-se ameaçadas pela Rússia e estão concentrando todos os esforços no fortalecimento do poder militar. Imediatamente, a Finlândia está aumentando o número de reservistas para mais de 1 milhão. Eles estão pensando em transformar cerca de 20% da população total em reservistas. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos ver agora. Como vocês sabem, depois da guerra na Ucrânia, a Finlândia se juntou à OTAN, certo? Mas, por fazer fronteira com a Rússia, a Finlândia demonstra grande preocupação com a ameaça russa. A Finlândia elevou a idade de convocação dos reservistas de 60 para 65 anos para enfrentar a ameaça militar da Rússia. O ministro da Defesa da Finlândia, Antti Akanen, disse que, com a nova lei dos reservistas em vigor, a partir de 1º de janeiro de 2026 até 2031, haverá um aumento de cerca de 125 mil reservistas, mantendo o total em torno de 1 milhão. Na Finlândia, homens a partir de 18 anos têm serviço militar obrigatório. Mulheres podem servir voluntariamente. O serviço dura de 6 meses a 1 ano, conforme a especialidade e o treinamento. Nesta reforma do sistema de reservistas da Finlândia, o período de disponibilidade dos reservistas de patente de soldado foi estendido para 15 anos. Para simplificar, pense que agora os reservistas servirão por mais 15 anos, assim fica mais fácil de entender. Período dos suboficiais e oficiais, ampliado em 5 anos. Naturalmente, a Finlândia é um país que não pode deixar de sentir ameaças vindas da Rússia. Isso não é apenas por causa da situação internacional recente, mas também porque a própria história do país levou a isso. A Finlândia foi um país que travou uma guerra direta com a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, e as consequências disso não foram nada leves. Na Guerra de Inverno de 1939, a Finlândia resistiu apesar da desvantagem, mas perdeu cerca de 10% do território para a União Soviética. Essa experiência ficou profundamente marcada em toda a sociedade finlandesa, e foi um ponto decisivo para que a Rússia deixasse de ser vista apenas como um vizinho diplomático, passando a ser reconhecida como uma ameaça potencial a qualquer momento. Depois disso, durante toda a Guerra Fria, a Finlândia manteve uma postura de país neutro. Mas essa neutralidade nunca significou desarmamento. A Finlândia escolheu a paz, mas ao mesmo tempo sempre se preparou para a guerra. Por isso, manteve o serviço militar obrigatório, controlou o sistema de reservistas e preservou uma estrutura de mobilização nacional em emergências. No entanto, esse equilíbrio de longa data começou a ser completamente abalado após a guerra na Ucrânia. Do ponto de vista da Finlândia, a guerra na Ucrânia não era uma história distante. O simples fato de uma grande potência vizinha ter ignorado o direito internacional e a soberania, realizando uma invasão armada, destruiu completamente a lógica de segurança existente da Finlândia. A Rússia deixou de ser previsível, mostrando que acordos diplomáticos ou neutralidade não garantem segurança. Como resultado, aderiu à OTAN e iniciou a reorganização da política de defesa. Agora, a Finlândia vê a defesa como estratégia de sobrevivência nacional, não só como política ministerial. A mudança apareceu primeiro na fronteira. Em dezembro de 2023, a Finlândia fechou totalmente a fronteira leste com a Rússia, pois acreditava que o país estava direcionando imigrantes do Oriente Médio e África para desestabilizar a sociedade finlandesa. A questão dos imigrantes parece humanitária, mas o governo finlandês a classificou como ataque híbrido. Em vez de armas e tanques, usam pessoas para provocar conflitos sociais, paralisar o sistema administrativo e fomentar divisões políticas. Centenas de imigrantes se aglomeraram nos postos de controle perto da fronteira com a Rússia, muitos vindo por rotas difíceis de explicar, sem envolvimento das autoridades russas. O governo da Finlândia avaliou que, se essa situação fosse deixada de lado, o próprio país poderia ser desestabilizado antes mesmo de ocorrer um confronto físico. Por isso, a Finlândia optou pelas medidas mais rigorosas entre os países da União Europeia. Fechou completamente a fronteira leste e bloqueou o trânsito de pessoas com a Rússia. Essa decisão foi praticamente uma declaração de que, mesmo enfrentando desconfortos a curto prazo, o objetivo era proteger a segurança nacional a longo prazo. Ao mesmo tempo, a Finlândia aumentou significativamente o número de agentes de controle de fronteira e fortaleceu o sistema de cooperação entre o exército, a polícia e a guarda de fronteira. Houve uma mudança clara de direção, tratando a questão dos imigrantes não mais como um tema de bem-estar social ou política social, mas sim como uma ameaça à segurança. O governo finlandês evitou culpar diretamente a Rússia em declarações, mas passou a considerar seriamente o país como potencialmente hostil internamente. A Finlândia reforça sua defesa nacional, comprando armas antitanque e fuzis com mísseis da Suécia. Atualmente, a população da Finlândia é de cerca de 5,6 milhões de pessoas. Mas o fato de haver 1 milhão de reservistas significa que cerca de 17 a 18% da população pode se tornar soldado imediatamente em caso de guerra.
O primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, disse ao Financial Times em 16 de dezembro que mesmo com paz na Ucrânia, a Rússia seguirá sendo uma ameaça. Ele afirmou ainda ser provável que a Rússia mova tropas para a fronteira com a Finlândia e áreas próximas ao Báltico. O orçamento de defesa da Finlândia, em 2024, é de cerca de 2,4%, enquanto nos países bálticos e na Polônia chega a quase 5%. Embora pareça baixo, a Finlândia faz o possível para aumentá-lo. Atualmente, a situação econômica da Finlândia não está muito boa. Recentemente, a União Europeia iniciou um procedimento de correção de déficit excessivo contra a Finlândia por não conseguir melhorar seu déficit fiscal. Os gastos com bem-estar social continuam aumentando e, recentemente, o orçamento de defesa também cresceu bastante, o que piorou a situação fiscal da Finlândia. Porém, o déficit fiscal da Finlândia em relação ao produto interno bruto foi de 0,8% em 2022, 3% em 2023, 4% em 2024 e deve atingir 4,5% em 2025. A União Europeia limita o déficit fiscal em 3% do produto interno bruto, mas o da Finlândia foi de 4,5%. A gravidade fica clara, pois a União Europeia emitiu um alerta explícito. A economia da Finlândia deve crescer só 0,1% este ano, mostrando desaceleração. Porém, devido à ameaça russa próxima, o país não pode cortar gastos com defesa. Primeiramente, a Finlândia já anunciou publicamente o plano de aumentar gradualmente os gastos com defesa, até atingir cerca de 3% do produto interno bruto. Esse valor está muito acima da média europeia e, considerando a estrutura fiscal da Finlândia, que é conhecida como um estado de bem-estar social, pode ser considerado uma escolha bastante agressiva. O governo finlandês está priorizando o orçamento de defesa, mesmo reduzindo os gastos com bem-estar social, e por trás disso está a realidade geopolítica de fazer fronteira direta com a Rússia. Apesar do maior peso fiscal, priorizar o orçamento de defesa mostra que a segurança está acima da economia. Nesse contexto, a Finlândia decidiu sair da Convenção de Ottawa, que proíbe minas antipessoal, seguindo os países bálticos. Esse acordo é um tratado internacional que restringe o uso e a posse de minas antipessoal devido aos danos causados a civis, mas a Finlândia e os países bálticos deixaram claro que não podem abrir mão de meios de defesa realistas diante do confronto militar com a Rússia. Na Finlândia, com fronteiras extensas e terreno de florestas e pântanos, minas antipessoal são usadas para limitar movimentos e atrasar infiltrações. Essa decisão se assemelha a uma declaração de que irão priorizar a própria segurança nacional, mesmo que isso signifique enfrentar críticas da comunidade internacional. A Finlândia refletiu entre valores humanitários e a segurança real, mas, após a guerra na Ucrânia, esse equilíbrio mudou claramente para o lado da segurança. Os países bálticos também tomaram a mesma decisão. Então, isso não é um desvio individual de um país, mas pode ser visto como uma escolha coletiva feita por países que fazem fronteira com a Rússia. Além disso, a adesão da Finlândia à OTAN não pode ser vista apenas como um simples aumento no número de membros. Essa decisão mudou todo o panorama militar da Europa. Com a entrada da Finlândia na OTAN, a fronteira direta com a Rússia aumentou quase 9 vezes. Antes, apenas países bálticos e parte da Noruega faziam fronteira. Agora, toda a Finlândia tornou-se nova linha de frente. Para a Rússia, a direção que precisa ser defendida se expandiu de oeste para noroeste de uma só vez, criando uma situação em que é necessário dispersar tropas e equipamentos. Essa mudança não é apenas uma questão de adicionar uma linha no mapa, mas está funcionando como um fardo que obriga a Rússia a repensar toda a sua estratégia militar. O Báltico também mudou totalmente de caráter. Com Finlândia e Suécia na OTAN, quase todos os países costeiros do Báltico fazem parte da aliança, limitando muito as áreas marítimas de livre operação da Rússia. O Báltico era a rota essencial para a marinha russa chegar ao ocidente, mas agora está sob vigilância naval e aérea da OTAN. Em uma crise, a OTAN pode bloquear totalmente o Báltico, com operações conjuntas entre Finlândia, países bálticos e Polônia. Para a Rússia, o deslocamento marítimo, abastecimento e projeção de forças ficaram bem mais difíceis. Nesse processo, a região mais pressionada é justamente Kaliningrado. Kaliningrado é uma base militar avançada separada do território principal da Rússia e um ponto estratégico fundamental para manter a presença russa no Báltico. No entanto, após a adesão da Finlândia à OTAN, essa região se tornou como uma fortaleza cercada por países membros da OTAN hostis. A conexão terrestre exige passar pela Lituânia e Polônia, e o mar e o espaço aéreo estão sob controle da OTAN.
Em tempos normais, isso pode não parecer um problema, mas em situações de crise, o abastecimento e o reforço seriam severamente limitados por essa estrutura. Por causa disso, a Rússia está tentando manter sua presença ao concentrar mísseis e forças de defesa aérea em Kaliningrado. Mas, ao mesmo tempo, o fardo também está aumentando. Nesse contexto, a Finlândia não é mais apenas um país que recebe proteção, certo? Do ponto de vista da OTAN, a Finlândia é um eixo central da frente do norte da Europa, funcionando como uma base estratégica capaz de dispersar a atenção da Rússia e pressionar simultaneamente o Báltico e o Ártico. A Finlândia fica próxima a bases militares no noroeste da Rússia e tem boas condições para a coleta de informações, vigilância e mobilização rápida de tropas. A OTAN, por meio da Finlândia, agora pode detectar os movimentos da Rússia em um estágio inicial, o que resulta em um aumento do próprio poder de dissuasão. Portanto, o motivo pelo qual a Finlândia está fortalecendo seu poder militar não é por medo, mas por causa de seu papel. A Finlândia está se posicionando como um país responsável por defender a si mesma e também por toda a região norte da OTAN. A ampliação das forças de reserva e a reorganização da política de defesa fazem parte do processo de preparação para assumir esse papel. Se a Rússia focar na Finlândia, terá menos recursos para os Bálticos e Europa Oriental. A Finlândia tornou-se uma carta estratégica da OTAN, mudando de forma discreta, porém clara, o equilíbrio de poder ao redor da Rússia. O que acham da situação atual da Finlândia? Deixem seus comentários. Encerrando o vídeo por hoje, muito obrigado.